A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Estamos gravando mais um vídeo daqui do continente europeu. Está muito frio. Estamos aqui 9 graus, sensação térmica é de 7, mas é o tempo do inverno aqui. Então, irmãos, passando no nosso vídeo, no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações, porque você receberá nossos vídeos de primeira mão. Mais de 60% que passa no nosso canal assiste nossos vídeos e que não são inscritos no canal. Por gentileza, para ajudar o nosso canal, aí do lado, botãozinho aí do lado, sininho aí do lado, você clica e se inscreve. E também comparta os nossos vídeos, porque o nosso assunto aqui é um assunto genuíno, um assunto relacionado à nossa fé genuína em Cristo Jesus. E tratamos aqui de assuntos extremamente polêmicos da nossa fé. Falamos sobre os paradoxos da nossa fé, os temas paradoxais da nossa fé, e traremos também aqui uma interpretação coerente, alinhada com as Sagradas Escrituras. O nosso tema de hoje é uma pergunta, que nos foi enviada do meio da nossa Irmandade. O irmão pergunta o seguinte: irmão, é possível um crente salvo em Cristo Jesus perder a salvação? Irmãos, vamos abordar esse assunto segundo a Escritura Sagrada. Vamos ver o que a Escritura Sagrada diz. Primeiramente, não é possível um salvo perder a salvação por causa das palavras do Senhor Jesus. Nós lemos aqui na parábola do trigo e do joio, que o Senhor Jesus fez uma parábola de um senhor que plantou semente na sua terra, e veio o inimigo de noite e semeou a semente do joio. Aí ele explica aqui que o Senhor que semeou é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio é os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o maligno. E aí ele aborda aqui Mateus, do verso 13, do 36 ao 43, e dizendo que algum dos servos queria arrancar o joio, e ele falou: não arranquei o joio, para que não arranque também o trigo, mas deixai para a ceifa, que aí nós pegaremos o joio, jogaremos no fogo e ajuntaremos o trigo no celeiro. Então, aqui é a primeira pergunta. Não é possível
um salvo perder a salvação. Por quê? Porque os salvos são trigo, e o trigo são os filhos de Deus. Esses filhos de Deus, eles vão permanecer até o fim. Agora, aqueles no seio da igreja que parece ser salvo e depois manifesta outra coisa, esses são chamados de joio. E ninguém está habilitado para dizer assim, aquele perdeu a salvação, aquele está no inferno. Não. O único que está habilitado para falar é que quem é salvo, quem é perdido é Cristo. Só Ele vai falar naquele dia quem é trigo e quem é joio. Então, pela parábola aqui, o trigo que foi plantado trigo, ele permaneceu trigo até o fim. Outra questão aqui é o que o próprio Cristo falou em João capítulo 10, verso 28. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, é o próprio Cristo que diz, eu dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebata da minha mão e da mão do meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. João 5,24, terceiro ponto, Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, lhe dou a vida eterna, lhe dou, em verdade vos digo. Vamos ver aqui, acompanhe aí na sua Bíblia. Capítulo 5 de João, verso, vou ver aqui, verso 24, que é o próprio Cristo falando, nas Escrituras Sagradas, 5:24, que ele diz assim, mas, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, João 5, João 5:24, em verdade vos digo que dou-lhes a vida eterna, né? Dou-lhes a vida eterna, tirei-vos da morte para a vida, né? Então, esse assunto aqui magnífico das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, o livro de Hebreus, muitos enfatizam que 6 de Hebreus fala da perda de salvação. E, verdadeiramente,
Seus de Hebreus não está falando da perda da salvação. Por quê? Porque ali está tratando de um texto que os hebreus que tinha saído do judaísmo e tinha vindo para a fé cristã, eles depois começaram a abandonar o cristianismo pelo judaísmo, porque eles viram que aparentemente parecia que o judaísmo era maior. O judaísmo tinha as suas 7 festas, né? Tinha o seu templo, tinha os tabernáculos, entendeu? Então eles começaram a falar que o judaísmo era maior do que a fé cristã. Então, o escritor de Hebreus escreveu o livro de Hebreus para explicar, para mostrar que Cristo era maior do que Moisés, que Cristo era maior do que Arão, que Cristo era maior do que Josué, que Cristo era maior do que as alianças, do que os pactos, do que o sacrifício. Então, aí o escritor ao Hebreus vai descrevendo a grandeza de Cristo, tanto que temos a carta dos Hebreus como sendo o testamento depois da ascensão de Cristo, que é a epístola que fala mais de Cristo, de todo o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, é a epístola aos Hebreus. Então, no capítulo 6, ele usa o verbo do passado, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram das virtudes do século futuro, recaíram. É impossível que sejam renovados para o arrependimento. Só aí, Hebreus 6, do 4 ao 6. O verso 8, ele vai explicar que eles não eram salvos. E ele vai falar que a chuva que cai sobre a terra, né, e produz abrolho e espinho, o seu fim é ser queimada. Então, irmãos, as palavras técnicas que a Escritura apresenta para um salvo são fé, regeneração, novo nascimento, são palavras técnicas. Então, nesse capítulo 6, nós não vemos as palavras técnicas de salvação. Então, espinhos e abrolhos está conectado com os perdidos, com os que não foram salvos. Conectando aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, lá nós vemos os 4 tipos de solos, que representam os 4 corações. Uma semente caiu ao pé do caminho, veio as aves do céu comeram, que as aves é o próprio diabo, que arrebatou a palavra do coração. Outra caiu entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas as seduções da riqueza tiram a palavra do coração, né? E a terceira foi a que caiu entre espinhos, caiu em pedregais, não tendo terra profunda, veio o sol e a semente morreu. E a quarta parte da semente foi a boa terra. A semente caiu, uma deu 30, uma deu 60, uma deu 100. Então veja bem que a parábola do capítulo 13 de Mateus está conectado ali a 6 de Hebreu.
A chuva que caiu do céu na terra, que é os corações, né? E o que foi que produziu? Espinho e abrolho. Sinônimo de morto. Sinônimo dos perdidos, daqueles que nunca foi salvo. Então, aí está mostrando. Agora alguém diz, mas por quê? Se não pede a salvação, por que o escritor aos Hebreus faz uma advertência tão séria no capítulo 6? É muito simples, irmão. Porque o escritor aos Hebreus é humano, é homem de carne e osso também, embora o que ele escreveu aqui seja inspirado por Deus. Só que tem uma coisa, o escritor hebreu não sabia quem eram os salvos e quem eram os perdidos. Então, por ele não saber, então ele lançou sobre os seus ouvintes, né? Ele lançou esta forte advertência. Para quê? Porque aqueles que perseverassem ali era sinônimo que ele seria o salvo. Os que fossem embora é porque não era salvo. É por isso que o escritor aos Hebreus lançou essa advertência tão seríssima. Agora, vamos ver o quarto ponto. O quarto ponto, que um salvo não pode perder a salvação, é que nós vamos ler aqui, Hebreus capítulo 6, fala aqui da perseverança dos santos, daqueles que perseveraram, né, até o fim. Vamos ver do 9 até o 12. Né? 9. Quanto vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciaste para com seu nome, depois serviste e ainda serviste ao santo. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitais aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aqui é o quarto ponto, que um salvo não perde salvação. Agora vamos ver o quinto. O quinto, ele vai mostrar a imutabilidade das promessas de Deus. É do 13 até o 18. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve de Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. O juramento é servido a garantia para eles e o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nos que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, aqui é o quinto ponto, que não é possível um crente salvo perder a salvação. Por quê? Porque Deus fez a promessa e depois fez um juramento da promessa sobre aqueles que crê em Cristo. Agora,
vamos aqui no sexto ponto, irmão. Sexto ponto, aqui diz assim: a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, a outra segurança é a da âncora, da alma, que ele faz uma alusão aqui, uma âncora que uma pessoa, o dono do navio, coloca no navio para segurar o navio onde estiver, no meio do mar, em qualquer outro lugar, né, para segurar o navio ali. Então ele usa de uma figura de linguagem da âncora que Cristo levou para o céu, para o seu trono. É a âncora da segurança da alma. Agora, vamos a outro texto aqui, Mateus, Hebreus, capítulo 10, do verso 26, né? Do verso 26. Ao 31, né? Porque se vivermos deliberadamente, ele aqui não está falando de uma coisa que aconteceu, né? Ele apenas aqui está falando de um pecado deliberado. Se vivermos, né? Aqui é no plural, que ele está transmitindo uma ideia, se tivermos uma vida assim, porque se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo de fogo e vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morrerá pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto maior severo castigo, vos será digno aquele que calcou os filhos de Deus e profanou o sangue com que foi santificado, fizer agravo o Espírito na graça. Ora, conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair na mão de Deus. Agora, ele vai falar aqui com um grupo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de ser iluminado, sustentaste grande sofrimento, ora exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos participantes com aqueles que de modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo um patrimônio superior durável. Não abandoneis, portanto, vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, que havendo feito a vontade de Deus, com a sua promessa, porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder ele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui, nós vemos que no verso 26, ali, nós não vemos o instrumento da fé. Nós só vemos o instrumento da fé aqui nesse segundo grupo, que era um grupo que perseverava. Que sofreu grande combate, grande perseguição, grande aflição e permaneceram.
Nós, porém, como ele diz aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que crê para a conservação da alma. Então, vejamos bem, irmão, que apostatar na fé está centrado lá. Apostentado da fé é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá nos evangelhos, nós vemos os 3 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, do 12, 22 até o 31, do Marco 3, Lucas também 12, nós vemos a blasfêmia do Espírito Santo. E quem que blasfemou do Espírito Santo? Foi os escribas e fariseus. Eles eram regenerados, ele era salvo? De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Então, eles, por quê? Porque eles tinham conhecimento de quem era Cristo. Ele tinha conhecimento de que Cristo era o Salvador. Eles tinham conhecimento que Cristo era o Messias. Agora, por que eles fizeram tudo aquilo? Porque os fariseus tinham uma grande multidão do povo, estava deixando os fariseus e estava indo ouvir a Cristo. Então, eles, para tentar afastar o povo de Cristo, então eles armaram uma cilada e blasfemaram de Cristo. E porque imputaram a obra do Espírito Santo como se fosse a obra do demônio. Então foi imputado a ele o pecado de blasfêmia, que é a mesma expressão de apostatar da fé. E eles não eram salvos, mas tinham um conhecimento da verdade. Então, irmão, para responder a sua pergunta, isso daí é um mito, né? É um mito que foi criado pelos arminianos, pela congregação, pelos anciãos, da perda da salvação. E essa perda da salvação, como falei aqui, as palavras de Cristo, um crente salvo, regenerado, não é possível ele perder a salvação. Aqui é a própria Bíblia. Estou te respondendo com a própria Bíblia. Não é possível um crente salvo perder a salvação. Por quê? Porque Cristo disse, dou-vos a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém arranca da minha mão e nem da mão do meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Então, irmãos, Cristo salva e Ele coloca em nós a segurança da salvação. E o próprio apóstolo Paulo, o próprio escritor do Hebreu fala ali, em Hebreus, capítulo 6, do verso 9 ao 12, que Deus fez um juramento, fez a promessa e fez um juramento da promessa daqueles que crerem nele. Então, está aí a nossa reflexão em embasamento bíblico. Irmãos arminianos que vier aí querer me questionar, me questione mostrando os textos bíblicos do mesmo jeito que eu pus. Os arminianos. Esse senhor Gessé de Almeida, por favor, ele se vier aí colocar qualquer comentário, seu comentário vai ser eliminado. Mas os outros arminianos estão livres. Fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.